Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quinta aula de Educação Física, com o tema Esportes de Rede. Me acompanhem no slide. Então, pessoal, hoje vamos dar sequência a esse tema. Já vimos várias formas, várias modalidades que usam rede, né, no seu contexto, e hoje vamos avançar ainda mais. Espero que vocês estejam de posse do caderno de Educação Física, lembrando que o caderno de Educação Física é seu caderno agenda. Então, registrem a data de hoje e o que nós vamos ver, com as palavras de vocês, bonitinho. Confio em vocês. Muito bem, em se tratando do tênis de mesa como uma modalidade da educação física, porém, nas escolas nós observamos que não é só um conteúdo de educação física, é uma questão de lazer, de brincadeira, né? Então, nós observamos o tênis de mesa muitas vezes chamado de ping-pong, né? Então, é uma forma mais popular, porém, a gente precisa entender ele como uma modalidade, não só como uma forma de lazer, de brincadeira, ok? Vamos ao slide. Então aqui, pessoal, considerando então o tênis de mesa como um esporte, né? Com a bola mais veloz do mundo, vejam só que bacana, cuja raquete pode produzir uma força motriz de grande efeito. Então, não é simplesmente ping-pong, né? Mas tem toda uma estrutura, tem estratégias em que a gente pode avançar, né, nessa modalidade. Então, temos treinamento, temos uma série de questões que ajudam, que contribuem para que a gente compreenda quais os gestos técnicos e o efeito que a gente quer dar nas nossas jogadas. Beleza? Muito bem. Então, mais uma característica do tênis de mesa é que ele é um dos esportes mais populares do mundo, né? Inclusive, não só pelo caráter esportivo, mas como eu já falei, de lazer. Então, muitas escolas, condomínios, clubes dispõem de mesas para o tênis de mesa no caráter mais recreativo. Então, as pessoas mesmo criam as suas regras, o que vale, o que não vale, de uma forma bastante informal. E isso é bacana, lógico. Porém, nós vamos ver aqui na nossa aula as questões mais formais, mais técnicas mesmo da modalidade, tá? Então, e que é considerado uma das modalidades que mais tem adeptos, né? Por quê? Porque é fácil, porque requer um espaço mais restrito, não precisa de grandes equipamentos, né? Muitas vezes até adaptado. Eu já tive a oportunidade de ver alunos jogando até numa mesa de cimento, vejam só. Não tem bolinha? Serve a bolinha do rolon do desodorante. Eu já vi tantas coisas. E se a raquete quebra, aí o pessoal cola com fita, dá um jeito e todo mundo pratica, né? Então isso é bem bacana. Então isso faz do tênis de mesa uma modalidade bem popular, ok? Muito bem, mas para jogar, né, o tênis de mesa nós temos que compreender um pouquinho da história dele, né? Então, já falamos que ele foi uma modalidade que tinha esse nome de ping-pong, que é uma questão mais informal, mais de brincadeira. E cuidado aí, não chamem nenhum atleta de tênis de mesa de ping-pong. Ah, você joga ping-pong, você estará ofendendo ele, acreditem, né? Porque é uma modalidade, então não se fala ping-pong, a gente fala tênis de mesa, uma forma mais formal e até de valorizar esse atleta, tá? Então aqui conta um pouquinho, né, no século XIX, na Inglaterra, como ele era chamado, né, e depois como ele virou uma marca registrada, então agora a gente fala tênis de mesa e o atleta de tênis de mesa é, quem sabe? Mesa tenista, muito bem. Então é isso, pessoal, essa imagem também está revelando aqui, né, a questão de bolas, certo? E raquetes e mesa, né? Esse é o básico para a gente iniciar, tá bem? Muito bem. O tênis de mesa, ele possui algumas regras específicas, né? Sempre lembrando, pela qualidade
dele ter uma rede, é que ele está classificado nessa questão dos esportes de rede, né? Vamos ao slide. As regras do esporte são específicas e uma partida é disputada em sets e eles são ímpares, né? Os torneios no âmbito nacional possuem o padrão de disputa em um melhor de 5 sets e os internacionais, cujo limite é de 7 sets. Vence a partida o jogador que ganhar 3 ou 4 sets. A palavra sets lembra alguma coisa? Voleibol, né? Vejam como tem vários aspectos que são semelhantes, né? E nós temos que ficar atentos. Então, aqui nós temos um exemplo de ping-pong, né? Várias pessoas de várias idades, descontraídas, parece que até tem uma torcida ali, né? Mas eles estão praticando, então, o ping-pong, uma coisa mais informal, né? Mais alegre, experimentando jogadas, né? Uma questão de recreação, realmente, né? Na sequência, né, vamos entender um pouco mais sobre o set. Então, é feita, né, a contagem do set é feita até 11. Se houver empate, será somado os 2 pontos de vantagem. Prestaram atenção. Para iniciar o jogo, começa com um saque de um dos adversários e segue a marcação da pontuação geral. Muito bem. E como que a gente sabe quem vai dar o saque, né? Aí vem a questão do que é justo ou não é justo, né? Muitas pessoas, por uma questão de cavalheirismo, talvez, cedem para o adversário começar. Mas o que mais a gente vê nas escolas é a questão do par ou ímpar, é uma disputa para ver quem sai com a bola, tá? Então depende do caso, depende, às vezes o lance é disputado na moeda, cara ou coroa, quem escolheu começa e por aí afora. Mas assim, que fique claro para vocês que mesmo que seja uma questão de brincadeira, de lazer, é preciso haver essa combinação do que vale e o que não vale, o que é certo e o que não é certo, tá bem? Então, atenção a isso, porque isso vai evitar conflitos, né? Então, se foi feita uma disputa justa, aí a gente consegue, então, ter uma melhora nesse sentido, né? Então, ele vai ser realmente uma disputa justa do esporte saudável, espírito esportivo saudável, né? Que a gente já vem falando, certo? Na sequência, pessoal, observem essa imagem. Então, aqui eu tenho várias possibilidades. Estou falando do material necessário, que são as raquetes, a mesa, o tipo de jogada, né? A empunhadura, nós vamos falar agora. E aqui tem uma questão bem importante que fala do treinamento, que é com robô. Quem não viu, seja curioso e pesquise na internet. Existe uma forma do robô lançar as bolas e você só fica treinando ali, treinando exaustivamente aquela movimentação, né? Porque por mais que nós estamos num jogo que possui mesa, que possui um instrumento, né, para fazer as jogadas, nós temos que controlar o movimento do corpo todo, como um todo, né? A questão, a posição das pernas, ou a força do quadril, né? Como que eu vou me movimentar. Então, os atletas profissionais, eles treinam exaustivamente essas posturas, para que o desempenho seja melhor. Então, para facilitar, o robô vai lançando a bola e ele vai rebatendo, rebatendo, até que ele alcance a perfeição do gesto técnico dele, para que o gesto dele seja eficiente e eficaz. Tá bem? E também contra a parede. Então, vai muito da criatividade de quem está treinando, né? De aproveitar os materiais, as questões, porque para que a trajetória da bola seja eficiente e eficaz, que dificulte a recepção do adversário e conquiste a vitória, né? Então, aqui nós temos a forma de receber, de recepção, né? Mas vamos ver o que diz o slide. Os jogadores utilizam 3 tipos de empunhadura. A clássica, né, que tem a questão do indicador que auxilia, observem bem aqui, que auxilia, né, na forma de pegar a raquete, tá? Nós temos a caneta, né, como o nome já diz, parece uma caneta realmente, tá? E a
classineta, que é uma mistura de caneta com clássica, né? Mas isso vai muito do atleta. Tem pessoas que precisam iniciar com uma forma mais simples, com uma caneta, até conseguir perceber o tempo da bola, ir se desenvolvendo e depois passa por uma clássica. Tem pessoas que não, que já de cara já saem com a forma clássica de empunhar, de pegar a raquete e já se desenvolve muito bem. Então é muito relativo, né? Também salientando que as raquetes elas têm uma característica diferente dependendo do nível do atleta. Tem raquetes que têm um revestimento de borracha, de silicone, que demora mais o tempo de queda da bolinha, outras que são mais rápidas. Então existem raquetes que são para velocidade e raquetes que são de retorno mais lento. Então tudo depende da opção que o técnico vai fazer, tá bom? Então também trajetória da bola, né? Mas tudo isso a gente vai vendo a seguir. Aqui, em se tratando então mais especificamente dos acessórios, tá? Para o tênis de mesa, uma postura mais técnica, mais a nível de competição. Então a mesa, nós temos aqui o formato, esse material vai ficar com vocês, tá bem? Não precisa anotar. Tem o formato da mesa, né? A questão da rede, ela tem que ser oficialmente instalada numa certa altura, tá? A bola é feita de material sintético, aqui está explicando direitinho, tem duas cores principais, que é a laranja ou a branca, tem atletas que preferem uma, outros preferem a outra, então tudo depende, também depende a cor do ambiente, né? Se o ambiente é mais claro, é mais escuro, se é ao ar livre, se é um ambiente fechado, né? Às vezes a laranja é mais fácil de visualizar, em compensação, em outras ocasiões, a branca. Então, o atleta costuma levar bolas de diferentes cores, né, para que no momento da prova, né, da competição, ele decida qual que ele vai usar, certo? Aqui também fala da raquete, que é um pouquinho que eu já expliquei, né, que tem essa variação, certo? Isso tudo vocês vão receber e vão se familiarizando com essas características, certo? E serão provavelmente avaliadas pelo professor de vocês, então fiquem ligados. Agora, pessoal, nós vamos para uma atividade. Prestem atenção, que a prof vai explicar. Então, assim, quando a gente fala de tênis de mesa, a gente começa a identificar quem são os principais atletas, quem que é melhor sucedido nessa disputa. Muitas pessoas tendem a dizer que os orientais são mais fera nesse esporte, que os chineses, os japoneses têm maior facilidade. Será que isso é verdade? Então, para sair desse achismo, desse senso comum, nós vamos fazer uma atividade agora de pesquisa, tá? Vale você pesquisar em livros, conversar com pessoas aí na casa de vocês, internet, pesquisem. Uma dica, no site da Federação de Tênis de Mesa tem muitas informações importantes. Mas aqui, o que eu quero saber é isso aqui. Atualmente, qual é o país que lidera o ranking em popularidade do esporte, né, o tênis de mesa? Com mais de 10 milhões de adeptos devidamente registrados na federação. Vamos lá, então? Mãos à obra, vocês terão um tempo para isso.
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bem esse tempinho e caprichado na atividade. Lembrem-se que os professores irão verificar o andamento das atividades de vocês no seu caderno, então caprichem aí. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver agora a questão da peteca. Vamos desmistificar um pouco a questão da origem, como que ela surgiu e qual é a relação da peteca com os esportes de rede. Que será que vem por aí? Então, pessoal, a peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros, então, genuinamente brasileiro, olha só. A gente sabe que muitas modalidades vêm por aí, né, dos outros países, muitas vezes da Europa, mas que a peteca é uma brincadeira, uma atividade, um jogo e praticamente um esporte originalmente brasileiro, porque ele veio da cultura indígena, né? Então, eles criaram, né? E aqui nós vamos ver que os portugueses, ao chegarem no Brasil, viram os índios se divertindo, interagindo com esses objetos, né? E aí, que eram uma trouxinha de pedras, né? Com folhas, com pedras dentro, amarrada com uma espiga de milho, né, com que eles tinham, e algumas penas. Então, essa era a forma deles confeccionarem as petecas, que eram golpeadas de um para o outro, entre si, né? Então, a partir desse instrumento, desse elemento, foi que ela foi se desenvolvendo, então foi sendo adquirida, então, outras formas, né? Então, houve uma evolução. Não que era primitivo e passou a ser oficializado, foi feita uma aculturação. Não, de forma alguma. A peteca surgiu, teve suas características próprias, mas que foram evoluindo. Então, tem pessoas que jogam nessa forma mais informal, mais de dar toque, de brincar, e outras que usam mais como um jogo, como esporte. Tudo é válido, lembrem-se do que a gente já falou, da cultura, né? Não existe certo e errado, todos estão no processo, né, de evolução. Então aqui, aos poucos, então os colonizadores, eles incorporaram a peteca ao seu próprio cotidiano, então já passou a ser dos próprios colonizadores, eles brincavam, eles jogavam, eles interagiam desta forma, né? E não era só crianças, mas adultos também, tá? Então foi passando de geração em geração até os dias de hoje, certo? Só que as posições, os toques, eles vêm evoluindo, vão ficando mais difíceis, aumentando o grau de dificuldade para quê? Para ficar mais emocionante, para ficar mais divertido, né? Essa que é uma brincadeira, que é um jogo e que se tornou um esporte, tá certo? Então, os jogos oficiais, a peteca possui as penas brancas. Eu coloquei aqui duas imagens, essa aqui a oficial, né? Então ela tem uma quantidade de borrachas aqui anexadas e são 4 penas. Elas têm uma altura certinho, um diâmetro, né? Por quê? Quando ela é popular, cada um faz com o material que tem, material alternativo, né? Algumas escolas fazem peteca de jornal, colocam balão, né? A bexiga, para fazer o revestimento, para ficar bacana, não machucar a mão, né? Mas assim, isso é quando é um jogo, quando é informal. Quando passa a ser esporte, ela precisa ser oficializada, então tem todas as medidas, tem o peso, né? Para que haja competição, que a competição seja justa, certo? Então aqui eu coloquei as duas cores também, né? Sabendo que a branca é a oficial de competição, tá bem? Que mais nós temos aqui? Que a peteca é jogada em quadras. Aqui vem a diferença, porque a peteca faz parte dessa classificação de jogos de rede, porque ela também é praticada numa quadra com uma rede, semelhante até a uma rede de vôlei, tá? E aí os adversários, né, ficam um de cada lado, 2 de cada lado, né? E o jogo é de equipe, 2 de cada lado. Quando é equipe oficial, né, fica 2 de cada lado. O terceiro jogador fica sentado como técnico. Então, existe um banco de reservas, ele fica ali aguardando, né? E aí, ele pode entrar em quadra como substituto ao longo de cada set. Então, uma partida admite 4 substituições.
Espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Usem a curiosidade de vocês, pesquisem mais sobre o assunto, tentem procurar competições oficiais e vão aumentando a bagagem de conhecimento de vocês, certo? Na sequência, nós também temos outros esclarecimentos a respeito dos sets. São 3 sets de 20 minutos, né? E o jogo, né, ou isso ou 12 pontos, então é muito relativo, né? Cada 10 minutos, 6 pontos. É feito um revezamento de quadra, certo? Então não é muito diferente do vôlei, né? Tem até a palavra saque, né? Ponto, muito semelhante ao voleibol, tá? E se ao final dos 20 minutos de um set o jogo estiver empatado, o direito de saque será dado à equipe que fez o último ponto, certo? Então essas são as principais regras, existem outras, né? E eu gostaria muito que vocês tivessem a curiosidade e a expertise de procurar, sejam perspicazes nesse sentido de aumentar a cultura de vocês, certo? Muito bem, vamos retomar agora o que nós fizemos hoje. O que a gente estudou hoje, certo? Nós vimos que os jogos tênis de mesa e peteca fazem parte dessa classificação dos jogos de rede, porque tem aquela divisão, né, do campo, dos dois lados da quadra, dividido pela rede. E tanto o tênis de mesa quanto a peteca têm as suas características, as suas especificidades. Espero que vocês tenham compreendido as noções básicas que a gente viu hoje e que vocês aprofundem esse conhecimento. Não pare por aqui, tá certo? E deixo vocês com uma imagem bem bacana dos jogos de tênis de mesa. Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço.